Conversa com o Judiciário, uma produção da revista Justiça e Cidadania. Apresentação: Tiago Salles. A sociedade, em geral, vê o Tribunal Eleitoral como um mero responsável pela organização das eleições a cada 2 anos. No entanto, o Tribunal vai muito além desse papel. Dentre todas as especialidades e instâncias do Poder Judiciário, é a Justiça Eleitoral que efetivamente mantém de pé a democracia, ao assegurar aos cidadãos a escolha de seus governantes por meio do livre exercício do voto. Tramita ainda no Congresso a PEC 125, conhecida como a PEC da Reforma Eleitoral, que, para provocar mudanças já nas próximas eleições, deverá ser discutida e aprovada até outubro desse ano. Nesse contexto, o TSE e os advogados especializados na área ganham protagonismo como aqueles que detêm o conhecimento e a experiência adequada para conduzir esse debate. Por isso, nesse episódio, vamos ouvir 2 especialistas. A doutora Maria Cláudia, recém-nomeada para o Tribunal Superior Eleitoral, que é mestre em Direito de Estado, especialista em Direitos Fundamentais, cofundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e que também foi assessora-chefe na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Dr. Daniel Viana Vargas, doutorando e mestre em Direito Processual, mestre também em Direito Penal e Ciências Criminais, professor de diversos cursos de aperfeiçoamento de magistrados e de pós-graduação, é juiz auxiliar no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com o ministro Luiz Felipe Salomão, e juiz instrutor da Corte Especial do STJ. Sem demora, eu passo a palavra ao nosso maestro, o ministro Luiz Felipe Salomão, curador desse nosso programa e presidente do Conselho Editorial da revista Justiça e Cidadania. Ministro, muito obrigado. A palavra é do senhor. Eu que agradeço, Tiago, e agradeço também muito a participação dos nossos convidados de hoje. Aproveito de início, antes até dos agradecimentos, para cumprimentar a doutora Maria Cláudia, uma das advogadas mais militantes na área do direito eleitoral, muito talentosa. Eu vejo lá as sustentações do seu trabalho e agora consagrado com essa indicação para funcionar como ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Fiquei muito contente e quero te cumprimentar agora aqui, antes do início dos nossos trabalhos. Também agradeço bastante a sua participação hoje aqui, que vai permitir um debate franco, aberto, sobre os melhores caminhos da justiça eleitoral num período tão atribulado, no meio dessa pandemia. Nós temos desafios muito grandes pela frente. Parabéns e muito obrigado por participar do nosso programa. O juiz Daniel Vargas também, eu quero agradecer o trabalho que ele desenvolve comigo, tanto no Tribunal Superior Eleitoral, quanto no Superior Tribunal de Justiça. É doutorando pela UERJ, tem um trabalho muito efetivo, tem talento, de modo que também a sua participação, pela experiência que vem acumulando junto comigo ao longo desse período, é uma participação muito esclarecedora para que a gente possa transmitir aos nossos ouvintes aqui que nos acompanham um pouco dessa experiência de vocês dois. Isso, para mim, é muito relevante. Pois bem, nosso tema é falar um pouco, em geral, sobre o funcionamento da justiça eleitoral, o papel nas eleições. E eu percebo que, acompanhando, aí fui juiz de primeiro grau, de zona eleitoral, fiz eleição, depois acompanhei um pouco o trabalho no Tribunal Regional Eleitoral e agora no Tribunal Superior Eleitoral. Eu vejo que a curva da justiça eleitoral, tenho falado isso com frequência, é uma curva absolutamente ascendente dentro do nosso cenário institucional. A justiça eleitoral vem crescendo, vem se tornando não só relevante para a organização, para a logística do pleito, mas para muito mais, né? É hoje o grande árbitro, realmente, do sistema democrático brasileiro, sem ganhar
tanto protagonismo como seria inconveniente, mas assumindo um papel de grande importância. Como vê esse papel da Justiça Eleitoral, doutora Maria Cláudia, e especialmente na questão da mudança, na reforma do sistema eleitoral? Como enxerga esse momento atual? Quais as mudanças adequadas, no seu modo de ver? Quais as que são desnecessárias? O que está se tratando hoje no parlamento em torno desse assunto? Boa tarde a todos e a todas que nos escutam. Eu gostaria, antes de tudo mais, senhor ministro Luiz Felipe Salomão, de agradecer pelas suas palavras, dizer a Vossa Excelência que é uma honra estar aqui neste bate-papo com Vossa Excelência, que é o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, é o meu corregedor agora, que tenho a honra de integrar o tribunal na condição de juíza substituta, dizer da minha satisfação e da minha honra de estar aqui na presença de Vossa Excelência, saudar também o doutor Daniel Vargas, juiz auxiliar do gabinete de Vossa Excelência, uma pessoa altamente preparada, com quem já mantive inúmeros diálogos sobre diversos temas, sempre muito bem recebida, um grande interlocutor em tema de direito eleitoral, e agradecer, então, essa oportunidade de estar com os senhores nessa tarde. De fato, eu concordo, ministro Luiz Felipe Salomão, com a sua avaliação. O Tribunal Superior Eleitoral, em especial, e a Justiça Eleitoral como um todo, elas vêm numa fase de crescimento, de ganhar importância no cenário político e no cenário institucional brasileiro, né? A Justiça Eleitoral, e essa talvez a peculiaridade que o jurisdicionado muitas vezes desconheça, ela é um pouquinho diferente dos demais ramos do Poder Judiciário, em razão não apenas do exercício da função jurisdicional, mas em razão da importância de duas funções que não são tão relevantes nos outros ramos do Poder Judiciário, que é a função administrativa. A Justiça Eleitoral, ela organiza o processo eleitoral, ela tem um orçamento gigantesco, ela é responsável pela logística das eleições, quer dizer, fazer chegar urnas no interior do Amazonas, de ponta a ponta do Brasil, e assegurar o funcionamento, processamento, apuração de resultados, é uma função administrativa gigantesca, com uma responsabilidade enorme, então é uma função administrativa muito importante, e ela exerce também, justamente por ter esta função administrativa, ela tem correlatamente um poder normativo, né? Ela disciplina, em alguma medida, e este é um ponto objeto de muita polêmica na reforma eleitoral que tramita no Congresso Nacional, a Justiça Eleitoral ela tem o poder normativo, ela, por resolução, ela regulamenta, ela disciplina o processo eleitoral. Tudo isso ao lado da função de julgar, que também é uma função importantíssima. A Justiça Eleitoral analisa os registros de candidatura de todos os candidatos, ela analisa depois se as eleições foram livres, justas e competitivas de forma paritária para todos os candidatos, são as famosas ações de cassação, que depois das eleições se desenrolam na Justiça Eleitoral, e mais especificamente durante uma eleição, a Justiça Eleitoral ainda é encarregada de julgar a propaganda, né? Se os candidatos estão agindo dentro da lei, quando exercem o seu direito de informar, de chegar ao eleitor, e a gente sabe que em muitas ocasiões há o transbordamento, há a ofensa, há a veiculação de matéria manifestamente inverídica, há o tema complexo da desinformação, das chamadas fake news, isso tudo se insere, então, na função jurisdicional da Justiça Eleitoral. Então, este tripé, que não é muito comum nos demais ramos do Poder Judiciário, coloca, sim, a Justiça Eleitoral num momento de grande protagonismo, mas aquilo que o senhor falou, sem descambar. O árbitro ele tem que moderar o jogo, mas ele não pode ser o ator principal, e é assim que eu vejo a posição da Justiça Eleitoral, e é uma posição, como disse, que está sendo, inclusive, discutida agora. A gente tem um novo Código Eleitoral, Processo Eleitoral e Penal Eleitoral em gestação. Essa é uma iniciativa novidadeira, a nossa legislação eleitoral, ela é esparsa mesmo, ela é difícil, muitas vezes eu que sou da advocacia, né, estou apenas emprestada aí à Justiça Eleitoral por 2 anos, mas que venho da advocacia eleitoral há quase 15 anos, a gente percebe que muitas vezes os atores não compreendem a legislação, candidatos, partidos, eles têm muita dificuldade de entender. No Brasil, de 2 em 2 anos, a gente tem uma mini reforma eleitoral, então isso faz com que a nossa legislação, de fato, ela seja picada, alguns dispositivos não se harmonizam entre si,
Nós temos um código eleitoral muito antigo, ainda da época pré-democrática, digamos assim, e agora o Congresso está nessa missão difícil de juntar tudo, sistematizar, organizar e modernizar. E aí, é claro que num trabalho de fôlego como esse, e aqui preciso saudar, esse trabalho está sendo desenvolvido pela primeira mulher a relatar um código na história do Brasil, que é a deputada Margarete Coelho. Esse trabalho é um trabalho de fôlego, são mais de 800 artigos nesse código. Então, evidentemente que há artigos que levantam maiores questionamentos, maiores polêmicas, há outros que merecem elogios mais uniformes. Agora o texto vai a debate, é importante mesmo que a sociedade debata, que todos participemos dessa discussão. Sei que o Tribunal Superior Eleitoral está participando ativamente desse diálogo institucional, isso é bem importante. E, para além disso, nós temos também uma reforma política em gestação, com outra relatoria, também uma mulher, diga-se de passagem, mas aí com temas mais, digamos assim, mais complexos, né? Como o nosso modelo eleitoral, distritão, soube agora de distritão misto, que é uma nova discussão, fim de coligação, federação de partidos, são temas mais profundos, que mexem com o nosso modelo político eleitoral como um todo e que deverão ser objeto de uma proposta de emenda constitucional, e o Código vai vir por uma proposta de lei complementar, sempre lembrando que essas duas proposições precisam estar aprovadas até outubro, para que possam ser aplicadas nas eleições do ano que vem. Então, o desafio dos eleitoralistas, da sociedade civil e do Congresso é muito grande como um todo, o prazo já se faz curto. Obrigado, doutora Maria Cláudia. Eu vou te perguntar daqui a pouquinho quais são os principais pontos dessa reforma, e para ser implementada agora ou para o futuro, mas quais são os principais pontos. Mas, nesse meio tempo, eu vou ouvir o doutor Daniel, perguntar a ele, nessa experiência aqui que estamos trabalhando juntos, no campo da Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, foram muitos desafios. Eu queria saber qual é a sua visão sobre o funcionamento da Justiça, e também juiz de primeiro grau, atuante em zona eleitoral, esteve pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Quais são os principais desafios do funcionamento da Justiça Eleitoral e qual é, na sua visão, o principal papel dessa Justiça? Obrigado, ministro. Uma saudação especial a todos aqueles que nos ouvem, um agradecimento ao ministro Luiz Felipe Salomão, com quem tenho a honra de trabalhar. Esses últimos 18, 19 meses aqui de experiência, de aprendizado, valeram mais do que os 20 anos de magistratura de carreira que eu vou completar agora, e tem sido um grande aprendizado, uma honra. O ministro Corregedor-Geral Eleitoral e ministro também do Superior Tribunal de Justiça vem travando aí uma batalha incansável em prol da democracia e do bom funcionamento do sistema de justiça. Queria fazer uma menção muito especial à doutora Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro, nova ministra do Tribunal Superior Eleitoral, é advogada de escola, advogada extremamente reconhecida, combativa, atuante no ramo da justiça eleitoral, dentre outras especialidades. O Tribunal Superior Eleitoral carecia de uma representação feminina, mas não é por esse motivo que Vossa Excelência está representando a advocacia no Tribunal Superior Eleitoral. Muito terá a contribuir, meus parabéns, e seja muito bem-vinda à Corte Superior Eleitoral. Aqui, agradecer também ao Dr. Tiago Salles, editor da revista, pelo convite. E logo ao tema, ministro, os desafios são muitos em relação à justiça eleitoral no Brasil. A justiça eleitoral no Brasil ela é, sem dúvida, a maior do mundo. São dimensões não só em função das dimensões continentais do país, do tamanho da população, mas, como a ministra muito bem pontuou, pela multifuncionalidade dessa justiça eleitoral. Justiça eleitoral é responsável pelo cadastro geral eleitoral, com uma base de dados de mais de 150 milhões de eleitores, que agora
com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, cria um novo patamar de desafio para o tratamento desses dados de todos esses eleitores, de todos esses cidadãos brasileiros. Além disso, esse crescimento exponencial da importância da justiça eleitoral na política e na democracia brasileira, por vezes, faz efetivamente desaguar algum incômodo em outros ramos dos atores políticos, entre os ramos dos atores de poder. E aí a gente sempre vem ouvindo falar de reformas políticas, sejam essas reformas políticas para o depuramento do sistema eleitoral como um todo, mas também para o equacionamento, por vezes, do próprio funcionamento da justiça eleitoral. É um funcionamento que não somente trata com esse cadastro, com essa parte administrativa dos eleitores, mas também que precisa normatizar as eleições, o pleito eleitoral que é gigantesco no Brasil, e também com a sua função jurisdicional propriamente dita. Tudo isso deságua num equacionamento, numa formação de entendimentos que, por vezes, causa algum, digamos, desconforto na classe política como um todo. E aí a gente sempre tem alguns projetos de reforma política, essa mesmo que está em andamento resgatou uma PEC de quase 10 anos atrás, logo a gente sempre tem essa discussão no Congresso Nacional, no sentido, efetivamente, da evolução da democracia representativa em nosso país, em nossa nação. Os temas tratados são extremamente delicados, o ambiente, efetivamente, parece ser o do Congresso Nacional aquele mais adequado para o tratamento desses temas, é a classe política quem tem que resolver e, como representante do povo, quem tem que decidir efetivamente quais os caminhos a serem traçados, e cabe à Justiça Eleitoral se preparar e continuar com esse papel ativo, com esse papel de efetivamente farol para a democracia brasileira. Obrigado, Daniel. Importantes visões que nós tivemos. Eu vou aprofundar um pouquinho nessa questão da reforma política. Todas as vezes que a gente discute reforma política, reforma do sistema eleitoral, vem sempre a ideia de que, poxa, é o parlamento o incumbido de resolver essa questão e todos os parlamentares foram eleitos por esse sistema que está aí. Terão como modificá-lo? Será adequado modificá-lo? Quais são os caminhos que nós podemos percorrer para a mudança? Porque mudar tem que ser para melhor, né? Mudar para pior não adianta. Então, quais os principais temas, doutora Maria Cláudia, que estão em debate? O que nós podemos esperar na sua visão? A prova até outubro? Quais são os caminhos nessa área? Ministro, se aprova, aí já é uma pergunta difícil. Nós sabemos que o Código Eleitoral e de Processo Eleitoral já foi entregue. Então, ele já vai, salvo melhor juízo, amanhã haverá uma apresentação aos líderes partidários e daí já se inicia a fase de discussões para ser aprovada. É uma lei complementar, então não há a exigência do quórum qualificadíssimo de uma emenda constitucional e depois, em caso de aprovação, isso segue para o Senado. Já a reforma política, não, ela ainda está em fase de audiência pública na Câmara dos Deputados. Então, salvo o melhor juízo, não vai ser possível. Antes do recesso, parece-me que o recesso do Congresso é em meados de julho, né? Eles ainda terão aí 2 semanas de trabalhos em julho. Não devemos ter um texto completo. O debate que se coloca lá também é engraçado, ministro Luiz Felipe Salomão, não é um debate novo. O Daniel bem falou que ressurgem PECs antigas, né, Daniel? Mas volta para a cena o tal do distritão, que é uma proposta que já foi rejeitada, salvo melhor juízo, há 4 anos atrás, e em outra oportunidade também o Congresso já rejeitou. E o que é o distritão, trocando em miúdos aqui para aqueles que nos ouvem? É converter as eleições proporcionais, então estamos falando daquelas de deputado estadual e, sobretudo, de deputado federal, em eleições majoritárias. Então, se um determinado estado tem 8 vagas, que é o mínimo, para deputado federal, os 8 mais bem votados entram e acabou. E se são 20 vagas, os 20 mais bem posicionados entram e acabou. E como todo modelo político eleitoral, há vantagens.
e há desvantagens. É por isso que o doutor Daniel colocou bem, e eu concordo, o foro correto para a tomada desse tipo de decisão política é o parlamento mesmo, porque não existe modelo ideal, não existe modelo óptimo, não existe ganha-ganha. Você cede numa ponta para você ganhar numa outra. Então, se por um lado você evita aquilo que as pessoas dizem, né, o efeito puxador de voto, de você votar em um e acabar elegendo 2 ou 3 que estavam escondidinhos lá no puxador de votos, o que acontece com o modelo proporcional. Você evita também que uma pessoa com 50 mil votos não seja eleita e uma com 20 mil votos, ou seja, você evita esse tipo de desvio, se por um lado isso é uma vantagem. Por outro lado, ministro Luiz Felipe Salomão, quando a gente fala de sistema majoritário, eu brinco que é o sistema ABA, the winner takes it all. Então, o vencedor leva tudo, que é como a eleição para presidente, para governador e para prefeito. Quem teve 50% mais um dos votos leva, e aqueles 49% de votos, de opções, de manifestações de vontade, são jogadas no lixo. Quando a gente trabalha com sistema proporcional, a gente evita o descarte de um percentual considerável de votos. E é por isso que a gente faz uma análise sempre de divisão, né? Você divide o número de votos pelo número de vagas e vai fazendo aquelas distribuições proporcionais, e com isso você tem o maior aproveitamento de votos possível. Ou seja, você joga fora o menor número possível de manifestação de vontade do eleitor. No distritão, não. Então, no distritão, nós vamos ter um descarte elevado de número de votos, e com isso nós vamos ter a diminuição da representatividade de grupos minoritários. Então, não há cenário ideal. Se, por um lado, você evita alguns problemas com o distritão, por outro lado, você vai ter minorias representativas, segmentos importantes da sociedade, que não vão conseguir se fazer presente no parlamento. Então, não há jogo de ganha-ganha, é o estabelecimento do sistema majoritário para aquelas eleições que hoje são proporcionais no Brasil, e são proporcionais justamente para que o maior número de segmentos da sociedade consiga se fazer representar no parlamento. Eu soube agora, mais recentemente, que se ensaia um modelo misto, que é o distritão misto. Então, uma parte das vagas para deputado federal, por exemplo, seria preenchida pelo modelo majoritário, então 10 vagas, os 10 mais votados entram, e outra metade das vagas seria eleita pelo sistema proporcional. Com isso, a gente atenuaria um pouco esse excessivo descarte de manifestações e essa excessiva aniquilação da representatividade de segmentos minoritários. Então, seria uma combinação do que a gente já tem com o modelo proporcional. Outra coisa que se ensaia muito, e aí eu escuto com mais força, novamente voltar a excluir que partidos que não alcançaram o quociente eleitoral participem da distribuição das sobras. Então, esse é um tema muito polêmico. Havia, inclusive, uma DPF no Supremo Tribunal Federal tratando da matéria e tentando trocar em miúdos para aqueles que nos ouvem. Como é que era antes feita a distribuição das cadeiras para deputado federal? Então, vamos supor que são 10 cadeiras em disputa e 100 mil votos válidos. Você divide 100 mil por 10 cadeiras e chega a uma conclusão de que eu preciso de 10 mil votos para conseguir cada uma daquelas cadeiras. E assim era feito, você ia repartindo. Só que tem o partido que não fez 10 mil votos. Ele fez 9.900 votos. Então, ele ficou muito perto de alcançar o quociente, que é o mínimo de votos que você precisa ter para conquistar uma cadeira. Ele ficou muito perto, ele não vai receber cadeira nenhuma. E, por outro lado, você vai ter o partido que teve 12 mil votos, ou seja, ele vai pegar uma primeira cadeira com 10 mil votos, e aqueles 2 mil, digamos, o troco, né? A sobra, o restinho de 2 mil, não vai se converter em cadeira nenhuma. Quando a gente faz essa primeira partilha de vagas por 10 mil, a gente vai perceber que a gente não vai preencher todas as vagas. E por quê? Porque tem partido que fez 12 mil, então são 2 mil votos que não geram vaga nenhuma, e tem partido que fez 17 mil votos. Ele vai pegar uma vaga e vão sobrar 7 mil votos. E aí você tem um segundo momento de distribuição de cadeira. E aí a pergunta que fica é, aquele partido que não alcançou os 10 mil, ou seja, ele não passou o quociente partidário, mas ele fez 9.900, ele deve participar dessa segunda distribuição?
ele deve concorrer com o troco, a sobra de 2.000 daquele partido que fez 12 mil votos, de 7.000 daquele partido que fez 17? O nosso Código Eleitoral estabelecia que não entram. Esses partidos não participavam em nenhum momento da distribuição de cadeiras. E isso gerava, ministro Luiz Felipe Salomão, uma situação de assimetria. Por quê? Porque muitas vezes um partido com 12 mil votos pegava 2 assentos, e aquele, ou seja, com 6 mil votos, mais ou menos, ele pegava uma vaga, e aquele partido com 9.900 votos não pegava nada. Isso gerou uma DPF no Supremo Tribunal Federal, porque é um dispositivo do Código Eleitoral, pré-constitucional, portanto. Essa DPF foi distribuída para o ministro Celso de Mello. Diversos partidos minoritários se habilitaram como amicus curiae, e quando da reforma política, que colocou fim às coligações, esse foi um tema, digamos assim, de consenso. Então, para que os partidos menores não se sentissem muito prejudicados com o fim das coligações, foi feita uma solução de compromisso. Então, nós vamos passar o fim das coligações, tudo bem, mas nós vamos permitir que aqueles partidos que não alcançaram o quociente partidário participem da distribuição das sobras. Porque se não fosse assim, senhor ministro Salomão, uma infinidade de partidos políticos com ideologias importantes, digamos assim, partidos relevantes, que têm posições ideológicas muito claras, iriam morrer em nosso país, se a gente combinasse o fim das coligações com a não participação desses pequenos partidos nas sobras. Então, como uma solução de compromisso, cedeu-se de um lado e compôs-se do outro, e então esses partidos que não alcançaram o quociente partidário passaram a participar das distribuições da sobra. E o que a gente escuta agora, ministro Salomão, é que há um consenso mesmo no parlamento, no sentido de não mais permitir que esses partidos participem das distribuições das sobras. Então, a consequência que nós teríamos aí seria realmente de uma depuração no número de partidos políticos significativa. Então, volto a dizer, também não tem solução óptima, né, Daniel? Não tem solução ideal. Se, por um lado, a gente atenua um problema real no Brasil, real, que é a pulverização partidária, tanto que muitos falam que no país nós não temos um federalismo, um presidencialismo de coalizão, mas um presidencialismo de cooptação. Estou me lembrando da tese de doutoramento do colega, professor Sérgio Vitor, ele usa muito essa expressão do nosso presidencialismo, dada a fragmentação partidária, ser um presidencialismo de cooptação, nós atenuaríamos isso, né? Muitas vezes eles falam, um presidente tem que negociar com quantos partidos, com quantos líderes, é ingovernável. O Brasil se tornou ingovernável dado o elevado grau de fragmentação partidária. Este seria um problema atenuado com esse modelo que se ensaia no parlamento. Mas, por outro lado, a gente teria aí partidos importantes, até na nossa história política nacional, que tenderiam a desaparecer ou a se fundirem, se aglutinarem em torno de grandes forças e grandes polos. Então, não há solução perfeita, é sempre um perde aqui e ganha ali quando a gente fala de sistema político eleitoral, mas esses são temas na agenda do Congresso. Muito boa debate. Pelo que eu posso perceber, ele é um debate profundo. Acho muito difícil, realmente, como disse a ministra Maria Cláudia, nós conseguirmos viabilizá-lo para a próxima eleição. É um debate que vai ficar na agenda, acho muito difícil. Bem, mas, de todo modo, nessa mesma linha, eu indago ao juiz Daniel Vargas qual é a sua ideia sobre esse sistema político eleitoral, porque nós temos tantos outros temas na agenda aí agora, né? Em vista de discutirmos também a questão do financiamento, a questão da cláusula de barreira, a questão das coligações, nós temos tantos temas relevantes, né? Mas, Daniel, o que você pensa disso?
Ministro, dois pontos chamam muito atenção na fala da ministra quando ela traz esse choque de realidade do que está acontecendo efetivamente, para os ouvintes, do que está acontecendo efetivamente no Congresso agora. Dessa primeira parte da questão da legislação eleitoral efetivamente, Código Eleitoral, Código de Processo Eleitoral que está em vigor, a gente está num momento de discussão, a academia discute muito isso, e o próprio sistema de justiça como um todo, se efetivamente hoje, na contemporaneidade, a gente trabalha bem ainda com as grandes codificações assentadas, cláusulas abertas, cláusulas abstratas, aquela tentativa de plenipotencialidade da lei, de abraçar todas as situações pelo legislador, tendo em vista o dinamismo das relações sociais e das relações jurídicas, a velocidade a evolução dos acontecimentos, as transformações na sociedade dos dias atuais. Então, há uma discussão efetiva ainda em sede doutrinária se efetivamente há lugar hoje. Só que não, porque quando a gente tem essas grandes codificações, acaba sobrando para o judiciário, através da elaboração de precedentes, a interpretação dessas cláusulas abertas daquelas situações que possam não ser abraçadas por esses comandos abstratos, digamos assim, dessa legislação. E aí a gente tem a atuação da Justiça Eleitoral através das resoluções, através dos seus atos normativos, através dos seus enunciados, da sua jurisprudência, que acaba por conformar, dar interpretação, dar sentido a essa legislação, que, por sua vez, obviamente, gera algum desconforto naqueles que não forem atendidos por essa interpretação. E aí a gente continua com esse choque. Então, essa é uma discussão, se realmente a gente precisa e se ainda é adequado essas grandes codificações para o tratamento dessa matéria. Por outro lado, em relação à questão do sistema político, como o ministro muito bem pontuou, os que estão lá hoje decidindo e que serão a maioria para fazer a aprovação daquilo que entenderem mais adequado como sistema político para o futuro, foram aqueles que foram eleitos pelo sistema que está aí. Então, a minoria que a gente tem hoje no parlamento provavelmente não será ouvida nesse sentido. E, por vezes, temas que são extremamente modernos, que são temas atuais em outros ordenamentos, em outros países, como as candidaturas coletivas, como as candidaturas avulsas, como o tema ainda em aberto da desinformação e do papel, e principalmente da responsabilidade das grandes empresas de mídias no sistema eleitoral, todos esses temas talvez não sejam tratados, porque talvez não interessem ao momento em que está de discussão no parlamento quanto a isso. Então, a gente provavelmente vai ter, como a ministra muito bem pontuou, vai ter um meio termo nesse sistema eleitoral para poder para que seja possível a aprovação em tempo ainda para aproveitamentos para as próximas eleições, tendo em vista o princípio da anualidade, e esses grandes temas, e principalmente esses temas mais modernos e atuais, mas que são bandeiras, por vezes, das minorias no parlamento, talvez eles não estejam sendo devidamente discutidos e fiquem ainda para o futuro, e haja necessidade, seja da Justiça Eleitoral ou mesmo do parlamento, debruçar sobre ele futuramente. Esses são temas muito candentes para a democracia nossa, né? Eu acho que um programa é pouco para a gente falar de tanta coisa interessante. Mas fizemos um pequeno corte para discutir os principais pontos da reforma política, do sistema eleitoral. Falamos um pouquinho, quem sabe, se aceitarem nosso convite, futuramente voltamos para esses outros aspectos que são atualíssimos, são tratados no mundo inteiro, e eu acho que vai dar um bom caldo de discussão no parlamento, porque, volto a dizer, acho difícil, pelo menos nesse ponto, a aprovação do código até o processo eleitoral. Mas um outro tema que está em debate, nós não podemos fugir dele, mas é um tema também relevante, que é a forma de votação, né? Há um questionamento sobre
a forma como nós fazemos a eleição hoje pelo sistema das urnas eletrônicas. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque ela não me parece ser, pelo menos para mim não parece, ser uma questão técnica. Ela é uma questão jurídica, perdão, ela é uma questão política, eminentemente política, como os próprios defensores do voto impresso assim afirmam, e quem também sustenta não ser necessário também aduz essa questão. Há uma demanda por transparência, nós não podemos ignorar essa demanda por transparência, nós temos que depositar a nossa confiança no parlamento para que encontre um bom meio termo para solucionar esse problema. O que eu quero perguntar é se, uma vez aprovado o voto impresso, acoplado às urnas eletrônicas, seja ele total, seja ele parcial, num percentual, uma vez aprovado, uma vez deliberado pelo parlamento, se é que ele vai deliberar, que nós teremos um percentual, uma parcela de votos dessa forma, acreditam que isso possa ser implementado nas próximas eleições? Isso vai ter consequências do ponto de vista da logística, vai ter impactos na logística do processo eleitoral? Eu vou mudar a ordem, inverter a ordem, ouvir o Daniel. Ministro, efetivamente, concordo plenamente que esse é um tema político, não é nem um tema jurídico e nem um tema técnico, porque se estivéssemos falando em termos técnicos, nas últimas eleições, diversos projetos, diversos pilotos foram testados para votação remota. A gente teve, e esse era um estudo que vinha sendo feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, até mesmo antes do fenômeno da pandemia, da necessidade, da dificuldade de locomoção. O futuro é a tecnologia, o futuro é a inteligência artificial, é a facilitação. Hoje, quase, a gente só vai a banco se precisa, a gente só vai a correio se efetivamente houver algo muito específico para ser feito. Então, esse fenômeno presencial, ele já vinha sendo discutido pela Justiça Eleitoral. E, além disso, e aí acho que cabe realmente ao Parlamento, eu acho que o tema de fundo, o tema substancial, diz respeito à natureza do voto, à facultatividade ou não do voto e à forma de votação. A instrumentalização, ela é feita depois, eu acho que de forma técnica. A gente tem princípio constitucional da eficiência, que demanda alocação racional de recursos escassos. A gente tem que conseguir o melhor proveito possível na administração pública, com o dispêndio menor de recursos também possível. Então, toda essa discussão é uma discussão técnica, mas se ela é capitaneada por uma discussão política, e todas essas outras considerações acabam ficando a reboque. Na parte técnica, tendo em vista embora mais de 5.500 municípios no país, mais de 150 milhões de eleitores, um volume absurdo de informação, de dados, de urnas, de locais de votação, a Justiça Eleitoral ela é capacitada efetivamente para colocar em prática. A questão dos recursos precisam vir de algum lugar, mas a Justiça Eleitoral ela é a capacidade para colocar em prática a decisão que vier do Parlamento. Depende de quando essa decisão vier e quando será possível essa implementação. Capacidade de operacionalização a Justiça Eleitoral tem. Se há tempo das próximas eleições, aí realmente é uma pergunta difícil de responder atualmente. Obrigado, Daniel. Ministra. Eu vou concordar com o doutor Daniel, é isso mesmo. É uma decisão soberanamente a ser tomada pelo parlamento, é uma decisão, como o senhor disse, né, ministro? É uma questão mais política do que técnica, né? Então, se há um anseio de uma parcela da sociedade, ainda que minoritária, e se o Congresso Nacional entender, e essa é uma opção política do Congresso, né, por encampar
essa reivindicação dessa parcela minoritária da sociedade, bom, então aí, nesse caso, a decisão política já foi tomada, e eu, até como ex-servidora da Justiça Eleitoral, fui servidora da Casa com muita honra em 2008, tenho absoluta confiança de que o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral como um todo têm totais condições de implementar a tempo e modo a decisão que vier a ser tomada pelo Parlamento. Agora, isso tudo tem, muitas vezes, é importante dizer, a implementação de determinadas decisões políticas não depende apenas da Justiça Eleitoral, não é? Vai ser preciso abrir um procedimento licitatório. Eu sei que a impressora a ser acoplada às urnas eletrônicas, já há um projeto dessa impressora, é um projeto muito bom, que foi feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece a blindagem das urnas, o que fazer, por exemplo, quando o eleitor digita um número, confirma, o papelzinho sai na caixinha de acrílico e ele quer cancelar, já é possível, vem uma tarja de cancelado e aquilo é picotado e vai cair na urna. Então, existe um projeto desenvolvido pelos técnicos da Justiça Eleitoral, que é um projeto muito bom, mas, no limite, esse produto vai precisar ser licitado e, na ponta, vai ter que ter uma empresa da iniciativa privada que se interesse em desenvolver este produto e quanto tempo ela vai levar para transformar aquele projeto num produto real, executável, absolutamente testado de toda forma. Mas eu tenho absoluta confiança que, se essa for a decisão do Parlamento, não há a menor dúvida de que, naquilo que depender da Justiça Eleitoral, eu não tenho a menor dúvida de que será implementado da melhor forma possível, da maneira mais eficiente, mais transparente. E, é claro, na outra ponta, há a dependência dos parceiros da iniciativa privada em participarem do procedimento licitatório e desenvolverem, dentro do prazo que a Justiça Eleitoral fixar, aquele produto cujo projeto foi tão bem desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Ótimas visões. Eu assim, complementaria apenas dizendo o seguinte: o juiz, que é aquele que está lá na ponta desse processo, que é o que, somado à atividade de todos os juízes, é que faz com que a eleição funcione, né, no nosso país, ele precisa só de um tempo, porque ele vai operacionalizar isso, ele é o responsável pela logística disso. Não basta entregar a ele a urna e dizer, olha, toma aqui, seja num percentual, eu acho que seria mais factível, seja na integralidade, mas ele vai ter que treinar os mesários, ele vai ter que ver o local onde vai colocar essa urna, ele vai ter que ver depois, se a urna dele for aquela que vai ser apurada, ele vai ter que montar o sistema de apuração das urnas manuais, que vão ter a impressão do voto. Então, toda essa parte de logística, que fica a cargo do juiz, lá da ponta da zona eleitoral, ele precisa só se organizar para isso e, com as instruções, claro, que os tribunais regionais vão lançar, cuja matriz será o Tribunal Superior Eleitoral. Tendo tempo, eu tenho a impressão que essa logística funciona. Na medida que vai se apertando o tempo, vai se dificultando mais para que essa logística funcione adequadamente. Como eu disse, treinamento de mesária, local de votação, local de apuração, segurança para as urnas, mais a questão também dos lanches, né, para a turma apuradora, para a turma que vai atuar. Tem uma série de detalhes que a logística do juiz da zona eleitoral desafia, e por isso ele precisa estar consciente, aí, precisa estar preparado para desempenhar esse trabalho. E se o senhor me permite, ministro Salomão, claro. Isso é importante que as pessoas saibam, não é uma logística simples, como o senhor está falando, não é simples. Então, onde é que eu vou guardar, onde é que eu vou armazenar essas urnas com os votos, para onde é que eu transporto, onde é que eu armazeno, que tipo de segurança, fiscalização de partidos. Se for apenas um percentual das urnas, vamos supor, esse percentual precisa estar distribuído de uma forma estatisticamente representativa. Pelo Brasil todo. Sim, eu não posso concentrar nas capitais, porque senão haverá um grande desvio da realidade dos votos
digamos assim, auditáveis com aqueles que são apenas eletrônicos. Eu soube, por exemplo, que uma coisa que interfere muito, isso eu não sabia, no funcionamento de impressoras é umidade. A umidade do lugar interfere no engastalhamento do papel. E como é que nós faríamos, por exemplo, com as urnas do norte do Brasil, se precisaríamos de ter uma blindagem diferente? Qual é o procedimento se o papel embolar, se a bobina do papel embolar, quem abre, quem pode abrir? Então, é preciso que as pessoas saibam que, muito embora a Justiça Eleitoral tenha, até pela sua história, total condições de implementar a decisão política que vier a ser tomada pelo parlamento, é aquilo que o senhor falou, quanto antes vier a ser tomada, maiores são as chances de que a implementação ocorra. É importante que as pessoas saibam que não é uma logística simples, é como o senhor disse, muda toda uma rotina de votação, então precisa criar uma nova rotina numa eleição com as proporções das eleições gerais brasileiras. E é interessante notar que a gente percebe nitidamente que cada lugar, cada zona eleitoral tem uma logística muito própria, porque a do Meia, onde eu fui juiz eleitoral lá no Rio, e tem uma parte ali, que é a área do Complexo do Alemão, é completamente diferente de você pegar lá no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. É óbvio que é completamente diferente e que vai desafiar toda uma estrutura de urna sobressalente que tem que ter, de segurança, de transporte, de alimentação. Então, é isso. Eu acho que nós tocamos nos pontos principais. Vamos aguardar, confiar que o parlamento encontre uma solução adequada para essa demanda, para essa questão que existe, é latente, e nós precisamos aguardar a solução pela instituição competente, que é o parlamento. Pois, olha, a conversa é muito boa, muito prazerosa, muito interessante, porque nós tivemos aqui dois profissionais com muita experiência nesse tema, tanto na área, na atividade dentro do tribunal, como é o caso da ministra Maria Cláudia Buchianeri, que trabalhou como servidora, foi assessora da presidência, trabalhou também do outro lado do balcão, advogada que é nas demandas eleitoralistas, integrando aí os diversos centros de estudo dessa área, atua também muito no STJ, vejo com frequência ali nos temas de direito privado, de direito público, portanto é advogada militante e conhece por dentro o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. E o juiz Daniel, que também tem uma larga experiência desde zona eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, e agora no Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, a visão é bastante completa sobre esses temas que tivemos aqui. Eu quero novamente agradecer a ambos, dizer da minha alegria, da minha satisfação de recebê-los aqui para essa nossa conversa. Muito obrigado. Eu vou chamar o Tiago de volta para o encerramento do nosso encontro aqui. Muito obrigado a ambos. Tá? Agradeço aos convidados, a doutora Maria Cláudia Buchianeri e ao doutor Daniel Vargas. Muito obrigado também a você que acompanha o podcast Conversa com o Judiciário, programa produzido pela revista Justiça e Cidadania, com direção de Érica Branco, produção de Ana Paula Santos, operação técnica de Diogo Tomás e montagem de Rafael Rodrigues. Conversa com o Judiciário, uma produção da revista Justiça e Cidadania.